Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Letícia e eu irei apresentar a resolução de um exercício como trabalho número 2 da matéria de Química Inorgânica 1 aos professores Dr. Pedro Miranda Júnior e a professora doutora Eliana Maria Aricó. Bom, o exercício ele pede: determine K a 298 kelvins para o equilíbrio. Dois cobres mais, se desproporcionando em cobre 2 mais o cobre sólido. E aí ele dá o potencial dos dois sistemas, onde nós temos cobre 2 mais aquoso, mais um elétron indo para cobre mais, com potencial de 0,15 volts, e cobre 2 mais aquoso, mais dois elétrons indo para cobre zero, né, no estado sólido, com potencial de 0,34 volts. A primeira vez eu fiz a resolução do meu exercício e eu encontrei um determinado valor. Só que eu queria saber se a minha resposta estava correta antes de gravar o vídeo e passar o trabalho para vocês. Então, eu fui e pesquisei no livro do Vogel um outro raciocínio. Na verdade, eu pesquisei em outros livros, mas eu encontrei nesse no Vogel outro raciocínio que eu pudesse confiar que me desse o resultado correto para eu comparar com o meu resultado. E eu cheguei à conclusão que o meu resultado estava errado e foi por falta de atenção. Mas mais para frente eu explico para vocês. Bom, com o livro do Vogel e reassistindo as aulas do professor, mais o material que o professor disponibilizou, nós sabemos que a forma geral, né, uma reação de óxido-redução, nós temos os reagentes e os produtos, né? E aí os reagentes, eles vão interagir entre si, ou no caso, nós só temos um reagente que está desproporcionando, né, que é o que o exercício ele vai pedir. Então, a gente tem a espécie A, que é o agente oxidante, que vai reduzir a espécie B. Só que a espécie A, ela sofre a redução. E a gente tem a espécie B, que é o agente redutor, e ela vai sofrer a oxidação, né? E aí, a expressão da constante de equilíbrio, ela é K, que é igual à concentração dos produtos elevada aos seus índices multiplicadas entre si, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus índices multiplicadas entre si. E nós sabemos também que a energia livre de Gibbs ela é igual a RT-LNK. E que o sinal negativo ele vem da convenção, porque nós estamos partindo de um princípio que a reação ela é espontânea. Nós também sabemos que o ΔG ela é igual a NFE. Só que aqui nós temos dois potenciais, então vai ser a variação do padrão. Então, nós temos, né, nesse caso, essa segunda expressão, que é o N vezes F, vezes a variação dos potenciais, que é igual a menos ΔG, padrão. Bom, e aí, combinando essas três expressões que eu mostrei para vocês, nós teremos uma quarta expressão, que seria o log de K, que vem da primeira expressão lá atrás, é igual a F, que é a constante de Faraday, que vem dessa terceira expressão, vezes log de E na base 10, porque a gente vai converter esse ln de logaritmo natural para log na base 10, para ficar tudo igual, log e log. Dividido por RT vezes N, que multiplica a variação do potencial. Substituindo os valores, nós vamos ter log de K é igual a 96.487 coulombs vezes mol a menos 1, vezes 0,4343, que é o log, é o resultado do log de E na base 10, dividido por 8,314 joules, vezes Kelvin a menos 1, vezes mol a menos 1, vezes 298 K, né, que é a temperatura, vezes a quantidade de elétrons, multiplicando o potencial. Primeiro, nós vamos encontrar uma unidade adimensional, porque quando nós formos dividir as unidades, nós vamos ter mol por mol, que vai cortar mol com mol. Nós vamos ter Kelvin com Kelvin
E aí nós vamos abrir o Joule. O Joule, ele equivale a 1 Coulomb vezes volt. Então, o volt do Joule, quando nós abrirmos essa expressão, vai cortar com o volt do potencial. E o Coulomb daqui, né, que é da constante de Faraday, vai cortar com o Coulomb do Joule. Então, multiplicando essa primeira expressão, nós temos 16,905 vezes N vezes a variação do potencial. Essa expressão aqui, nós podemos usá-la com qualquer variação, no caso de óxido-redução, quando nós quisermos saber a constante, né? Então, eu peguei os valores dos potenciais e fiz a diferença, multipliquei por 2, né, que seria, no caso, a constante de, ou, desculpa, que a quantidade de mols, ou o número de elétrons, multiplicando tudo isso, nós temos 6,4239. E aí, nós vamos ter que, nós queremos somente o K, então nós vamos fazer o inverso do log desse lado. Como ele é na base 10, então é 10 elevado a 6,4239, que dá 2,65 vezes 10 à sexta, né? Esse é o valor da constante. No caso, pelo material que o professor disponibilizou, eu tinha feito errado. E aí aqui eu vou passar já com a correção, né? Então, aqui nós temos essa primeira reação. As duas reações, elas são de redução. Só que para chegar nessa reação global, a gente vai ter que anular os elétrons. Então, o que que eu fiz? Eu inverti a primeira reação, dessa primeira reação aqui de redução. Então, o que que eu fiz? Se a gente inverteu ela na reação de redução, ela vai virar uma oxidação. E aí, para cancelar os elétrons, a gente tem que multiplicar por 2, mas nós não vamos multiplicar o potencial, porque ele é uma característica intensiva e não extensiva. Se fosse a energia livre, a gente multiplicava, mas como ela é intensiva, a gente não vai multiplicar o potencial e a gente também não vai trocar o sinal para não dar erro, porque nós estamos partindo do princípio que a reação ela é espontânea. Então, nós vamos fazer o cátodo menos o anodo. Então, eu também não troquei o valor do potencial. Então, aqui nós temos, então, né, após a multiplicação, 2 cobres mais aquoso, né, oxidando para cobre 2 mais, 2 cobres 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. E aqui nós vamos simplificar as reações, porque a reação da redução, né, eu mantive. Então, eu tenho 2 cobres mais aquoso, né, e aqui, após a simplificação de 2 cobres 2 mais com esse cobre 2 mais, vai ficar só 1 cobre 2 mais. E aí, como eu tirei os elétrons, mais o cobre sólido. Então, eu calculei a FEM dessa dessa, dessa, dessa equação. Então, a redução menos a oxidação, que seria 0,34 mais, ou menos mais 0,15, vai dar 0,19, né? Foi isso que eu fiz. E aqui é onde eu mantive o meu erro. Por quê? A energia livre é igual à energia livre padrão mais RT-LNQ. E eu não considerei por falta de atenção o RT-LNQ. Então, nós sabemos que menos NEF é igual a menos EF, né, do padrão, mais RT-LNQ. Bom, teremos que dividir por menos NF. Quando nós fazemos toda essa divisão dessas três expressões de cima por NF, nós vamos cortar, né, as constantes e os números de mol, e vai ficar o potencial somente igual ao potencial padrão mais RTLNQ dividido por NF. Bom, nós sabemos que o E ele é zero no equilíbrio e Q é igual ao K no equilíbrio. Então, nós vamos ficar com zero é igual ao potencial mais RT LNK dividido por NF. E aí, como nós queremos saber o K, nós vamos ter, como nós queremos saber o K, nós vamos ter que isolá-lo.
Então, a gente vai passar o E para esse lado e o NF também. Então, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. E depois a gente passa o RT. Se ele está multiplicando, ele vai ir por outro lado dividindo. Então, nós chegamos na expressão final, que é ENF dividido por RT igual a LNK. E aí, substituindo os valores, eu vou ter 0,19 volts vezes 2 mols, vezes 96.485 coulombs, vezes mol a menos 1, dividido pela constante, multiplicado pela temperatura em Kelvin. E aqui a gente vai anular, igual fez da primeira vez, ficou Kelvin, a gente vai cortar com Kelvin, mol com mol. E aí ficou só a primeira reação, né? A primeira expressão multiplicada, ela fica 36.664,3 volts por coulomb. E embaixo ficou 2.477,721 joules, que é igual a LNK. Eu travei. Então, a gente vai precisar converter o joule em coulomb por volt, né? E aí a gente sabe que um joule é igual a 1 coulomb por volt. Então, a gente substituindo aqui o joule, nós cortamos as unidades e chegamos mais uma vez no valor adimensional. Então, multiplicando, né? Nós já tínhamos os resultados. E dividindo esses valores, nós vamos chegar a 14,79 que é igual a LNK. Só que aqui, dessa vez, ao contrário da primeira, a gente tem o logaritmo natural e não o logaritmo na base 10. Então, o valor vai ser o Euler elevado a 14,7975,902, que é igual a K. Então, o Euler vai dar 2,67 vezes 10 elevado a sexta, que é igual a K. Na primeira expressão, eu encontrei o valor de 2,65 na resolução baseada no livro. Isso também se dá aos valores da quantidade de casas, e o valor que eu reparei também é que a constante de Faraday no livro, ele considera 96.000, desculpa, 847, e não o que nós consideramos, que foi 96.485. E aí, por isso, deu essa diferença. Bom, pessoal, é isso. Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu queria colocar do professor Pedro, mas eu não sabia se eu podia pôr. Então, obrigada. E eu cheguei na resposta certa. Ainda bem.